Bom dia, povo de Deus, bom dia, nação cujo Deus é o Senhor. Deus tem uma palavra poderosa para mim e para você nesta manhã abençoada desse domingo, que eu desejo que você vai bem em todas as áreas da tua vida. Amém, pessoal? Uma palavra em Marcos, o livro é Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 15, ó, e o versículo é o 2. Ó. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, ó, disse-lhe: tu dizes, você está falando, no caso, né? No caso, você está falando, é você que está falando. Você está falando que eu sou o rei, e ele é rei mesmo, ele é rei dos judeus, do povo de Deus. Ó. Olha lá, e os principais do sacerdote o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Olha só que palavra, ó, poderosa. Quando Jesus estava sendo julgado perante o Pôncio Pilato ali, ó, o governador no tempo, naquele tempo. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: nada respondeu. Vê quantas coisas testificam contra ti, que estão falando de você aí. Olha só, estão falando de você um monte de coisa. E nada ele respondeu, Jesus. Ó. Mas Jesus nada mais respondeu. Ó. De maneira que o Pôncio Pilato se maravilhou, meu irmão. Ele ficou maravilhado. Você está entendendo? Quieto, calado, não falou nada. E eles falavam, e com as próprias palavras dele será o quê? Justificado, meu irmão. É desse jeito, ele maravilhou o governador. Jesus ali, o Pôncio Pilato, ficou maravilhado de interrogar Jesus e ver que ele sendo acusado, porque ele sabia, ele tinha certeza. E assim é você tem certeza que você não fez, você tem certeza que você não fez, você não praticou isso. E para que você vai perder a tua paz? Para que você vai ficar perdendo tempo de ficar se justificando para homem? Se a palavra de Deus, ela fala para mim e para você, que o meu justo, ele é justificado por Deus. É justificado por Deus, meu irmão. Você quer ser justificado por Deus ou pelo homem? Porque o homem, hoje ele tá, amanhã ele não tá. Você está entendendo? Então como é que eu vou ser justificado pelo homem? Não, sou justificado por Deus. Eu sei o que eu tenho feito, eu sei o que eu tenho praticado. Isso Jesus, é isso que Jesus está dando um exemplo para mim e para você. Assim tem coisas que nós vence calado. É calado. Ele fala para mim e para você, não é lá no, né, em Êxodo 14, né? Ele fala para mim e para você ali que se nós temos que ficar calado, nós vencemos as nossas guerras calado, porque o Deus, ele trabalha, às vezes você não precisa ficar falando, não precisa você perder a tua paz, não. Deus, ele fala para mim e para você, tem coisas que nós atrapalha se nós for falar, tem coisa, né, a palavra vai dizer de José contou o sonho dele, meu Deus, e às vezes se ele tivesse não contado, ele tinha passado menos aflição. Não que ele não ia passar, mas ele passaria menos, você entendeu? Mas ele passou mais, por quê? Porque ele não aguentou e contou. E por ele contar, os irmãos dele saber, né, que Deus ia fazer coisas grandes na vida de José, eles lá queriam matar o José de tudo quanto é jeito. Venderam o José, você está entendendo isso aí? Você está. Então é você também. Então tem coisas que você não tem que contar, tem coisas que você não tem que falar. Você ganha calado. O teu Deus será o meu justo viver da fé, da palavra de Deus, amém? Permanece na palavra. Então tem coisas que eu não preciso falar, tem coisas que eu não preciso nem abrir minha boca, que o meu Deus, ele vai me justificar. E assim ele fala para mim e para você, né? Que tudo coopera pelo bem daquele que ama Jesus Cristo. Você crê assim, você toma posse dessa palavra, é desse jeito aí, ó. Então Deus está falando para mim e para você, ó. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Tem coisa que eu ganho calado. Eu não preciso falar, não preciso responder. Se eu for responder, você não vai entender. Como se diz, você não vai... Jesus já sabia. Jesus já sabia que eles, como se diz, que ele não... Ali ele já estava, como se diz, ele já ia pagar aquele preço ali que era por nós mesmo. Ele já sabia disso aí, que ele ia ser condenado. Ele já sabia tudo. Jesus é onisciente, onipotente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele sabe que você, e antes de você falar, ele já sabe o que você ia falar.
E assim que o apóstolo Pilato ficou maravilhado de ver Jesus, né, calado, e ali muitos acusando ele, falando tanta coisa dele, ele sabia, falou, isso aí eu não fiz isso aí, como se diz, eu não pratiquei isso, mas ele descansou em quem? Em Deus, e confiou no Senhor. E é desse jeito, é o exemplo que esse Deus dá para nós de sabedoria, de conhecimento. Às vezes é melhor você calar. Você está entendendo? Que nós somos mais que vencedor por aquele que já escreveu a nossa história. Amém? Aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. Saiu um a um, desse jeito aí, amém? Você crê assim? Então toma posse, no nome de Jesus.